a CLT, salvo engano, é de 1943. 43. 70 anos esse Getúlio ano. Vargas ali. Até o período de Segunda Guerra Mundial, né? Salvo engano. Sim. 43, que é 41 a 45. 43, Segunda Guerra Mundial. O interessante é que ela tem um lapso temporal muito longo. E a justiça, querendo ou não, a metodologia de trabalho evolui muito rápido. Hoje existe trabalho digital, hoje existe uma série de trabalho. A modificação foi muito grande. E permanece a mesma legislação de 1943. Mas ela sofreu diversas alterações já. Mas tu acha que ela está adaptada à realidade de hoje? Porque o que eu percebo? A mudança, eu sei que a lei vai se adaptando às mudanças do cotidiano, né, do dia a dia. Só que a mudança hoje do dia a dia, principalmente na questão trabalhista, é muito rápida. Sim. É muito dinâmica. Então, ou seja, a lei eu acho que fica muito atrasada frente a isso. Eu acho que no geral a CLT ainda hoje ela funciona muito bem, porque ela é uma lei bastante versátil, assim. Se você pegar o conceito de empregador, por exemplo, que foi feito lá atrás, ele se adapta às situações que existem hoje que a gente nem imaginava que existiriam. Por quê? Que é um conceito mais aberto. Mas sem dúvida que existem lacunas, né? Por exemplo, a questão do Uber, trabalhador de plataforma. Está uma discussão imensa se isso é vínculo de emprego, se não é vínculo de emprego, se é competência da Justiça do Trabalho, da Justiça Comum. Tanto que está para ser regulamentada a questão agora, né? Está sendo muito debatido. Parece que o Alexandre de Moraes ali deu parecer negativo, né? Ele despachou que não era da competência da Justiça do Trabalho, e sim o reconhecimento de vínculo. Não, na verdade ele só julgou a questão da competência, né? Ele falou que não era competência da Justiça do Trabalho. Na verdade, é um julgamento de uma reclamação constitucional que não versava sobre competência. Né? Mas aí ele... Mas acabou que no final ele acabou direcionando para a Justiça Comum. Mas eu acho que ainda é uma questão que está em aberto ainda e que, pela própria fala do governo, eu acho que vai ser regulamentado. Porque assim... Seria a minha próxima pergunta. Tu acha que a mudança de governo vai modificar a questão CLT, até porque o posicionamento dele é bem diferente do antigo governo, né? Eu não sei se de forma... Eu acho que nesse sentido, nisso que nós estamos falando da questão do trabalhador de plataforma, é necessária uma regulamentação. Por quê? Eu falo nem só por causa da questão trabalhista, se tem vínculo, se não tem vínculo, que já é uma discussão grande. Mas nós temos uma questão social. Essas pessoas aí estão trabalhando, dirigindo carros 15, 20 horas por dia, e daqui a pouco vão adoecer. E aí quem que vai pagar o benefício? Vai ser o INSS? Sabe? Então assim, a questão ela é maior do que uma questão somente trabalhista. Segundo ponto, né? Só para fazer uma reflexão. Quando eu chamo um Uber, se o motorista do aplicativo me assaltar, contra quem que você vai demandar? Então, isso eu já ia te falar. Isso é uma discussão muito forte, cara. Sabe por quê? O que acontece hoje em dia... Você vai demandar um motorista ou vai demandar o Uber? Então, porque o que é que o Uber fala? Sabe o que é que o Uber fala, Paulo? Sabe o que é que o Uber fala para ti? Ele fala o seguinte, o Uber, a essência do Uber é o seguinte, ela é uma plataforma que ela apresenta as pessoas. Sim. Tá? A gente tem 3 relações, né? Dentro das relações de negócios. O business to business, que é pessoas jurídicas com pessoas jurídicas, o B2C, que é o business com consumidor, o business com consumer, e a person, que é o que acontece, pessoas com pessoas. O Uber, ele se coloca nessa terceira colocação. E aí o que ela faz? Ela fala o seguinte, eu apresento as pessoas, eu estou aqui só para fomentar e apresentar para que as pessoas possam estar compartilhando serviços, né? Se a pessoa está dirigindo para um lugar, ela pode ajudar o outro amigo ali para ir para lá, e aí existe um custo para isso, tá? E a mesma coisa, vou te falar, sabe qual? Do Booking, que tu vai lá alugar uma casa, alugar um hotel, alguma coisa assim, uma casa, né? Vamos dizer, aluguel por temporada. E aí tu vai lá no site, aluguel por temporada, e aí o que acontece? Essas plataformas dizem o seguinte, ele só apresenta as pessoas, e não tem nada a ver com o serviço. Ele não é meu funcionário, ele não é meu prestador de serviço, o carro não é meu, né? Só que o que acontece? Já tem jurisprudências, cara, batendo violentamente com relação a isso, já colocando eles como responsáveis solidários daquela relação, né? Mas eles vêm violentamente se apresentando dessa forma. Eu só apresento as pessoas.
Eu não contrato ninguém. As pessoas vêm até mim como se fosse uma rede social. Mas a gente tem que entender. Que é um absurdo, né? Não, absurdo. não, mas vamos. Absurdo. A gente tem que entender o seguinte: é que é uma roupagem diferente e que infelizmente a CLT não comporta essa roupagem. É por isso que eu digo que a modificação é muito rápida e o acompanhamento das normas não. Por isso que eu também acho que deveria ser regulamentada essa questão. Ela é uma questão que a gente ainda não tem uma figura bem definida já na legislação. Eu acho que ela fica... E nem é só o Uber. Quando você regulamentar isso, você vai regulamentar vários tipos de Vários. situações. Ó, tu quer saber outra coisa? Por exemplo, o trabalho remoto, o trabalho em casa, o trabalho remoto em qualquer outra circunstância. Aí tu vai falar em, vamos dizer, em hora extra, ou então algum tipo de um acidente de trabalho. Como é que tu vai tratar disso, né? O trabalho remoto, inclusive, é uma dessas alterações que teve na CLT. Agora, recentemente, foram incluídos alguns artigos tratando do trabalho remoto, foram inseridos na CLT justamente para dar uma atualizada na legislação, que todo mundo começou a colocar as pessoas em trabalho remoto e existia. Mas existem várias dúvidas. Por exemplo... quem que é responsável por dar os equipamentos de segurança? Se o empregado sofreu um acidente de trabalho dentro da casa dele. É isso. E aí? O cara então, assim, ele cai no horário de trabalho, caiu ali, mas aí quebrou também, a perna. Mas aí também eu acho que assim, é questões que a gente vai evoluindo ao longo do tempo. Sim, né? sim, O direito lógico. constantemente lida com essas transformações. E não né? só na justiça do trabalho, né? Mas E não só uma isso, coisa né? interessante dessa questão do Uber, eu vi um comentário uma vez que a lei tinha que vir para proteger o próprio Uber dele mesmo. Porque eles venderam a roupagem para o motorista do aplicativo porque ele é empreendedor, ele é empresário. Entendeu? Então vocês colocam ele nessa roupagem e ele assimila aquilo mesmo, ele acha que ele é empresário. Mas às vezes esse empresário, entre aspas, está faturando o quê? R$1.500. Que teoricamente seria um valor abaixo do salário mínimo, tirando os devidos encargos, entendeu? Sim, isso então, que assim, essa roupagem que ele incorpora, que é preocupante, porque você tem que fazer uma lei para defender ele dele mesmo, porque ele se acha como empresário. Se você falar com ele que ele tem que ter CLT, ele vai achar que você está querendo criar uma norma para prejudicá-lo, para tirar o emprego dele, para tirar o único meio de ganho do ganha-pão dele, vamos dizer assim. Por isso que eu você falo entendeu? que Essa roupagem é muito interessante. uma situação muito complicada. E outra, eu sou empreendedor, mas ele não faz o preço do serviço dele, né? Não. Ele não negocia. Ele é o prestador de serviço, mas quem faz o preço do serviço dele é uma outra empresa. Eu nunca entendi esse ponto, ó. Tu entende? Eu vou prestar o serviço para ti, mas quem faz é a empresa lá que é a Uber. A tabela Que é o que acontece. Mas valor para ele. Porque o que eles falam? O que eles alegam? Eu estou aqui, eu vou te dar o suporte. Eu vou apresentar as pessoas e eu te dou o suporte. Tu quer ser parceiro Uber? Eu vou te dar o suporte. Por quanto é que eu vou cobrar? Não, eu faço para ti. Não, ele que tinha que cobrar, né? Por isso que eles vão lá e cobram 25% do carro. É um quarto é deles. Outro questionamento que eu faço. Um quarto é do O cliente é de quem? Não é cliente. Mas o cliente, ele é do motorista ou é da Uber? Quem que tem os dados do cliente? É o Uber. O Uber, ele Eu como cliente, se eu chamar um Uber, eu não posso escolher um motorista hoje, né? Não. Escolher que eu digo, eu quero o Paulo. Eu vejo a classificação aqui, eu quero... Vai vir uma pessoa ali pra mim, eu posso recusar, né? Mas assim, eu não posso escolher, não. Eu sei que o fulano lá é Uber, eu quero ele. Não, tem essa opção. Não tem. E doutor, outra